Atos capítulo 2, versículo 12, deixa uma pergunta no ar. Depois de tudo isso que nós vimos, para você que está ouvindo aí, que vai assistir pelo canal da igreja, gente, curtam lá o canal da igreja, não quero ser youtuber nem nada, mas é uma bênção para a vida de outras pessoas. Então, compartilhem a palavra, tá? E você que está assistindo, que está ouvindo, se você não sabe o que está acontecendo aqui, o que a gente vai falar agora, o assunto que a gente vai falar, eu acabei de revisar com a igreja, eu quero que você assista ou escuta desde o primeiro capítulo de Atos para você entender o que nós estamos falando aqui, senão você vai ficar boiando aí, tá bom? Então aqui no capítulo 2, versículo 12, deixa uma pergunta no ar, dizendo: e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? E outros diziam, para ridicularizar aquelas pessoas: eles estão bêbados, eles estão embriagados. Hoje nós vamos entrar agora aqui no versículo 14, a gente vai ler bastante a Bíblia até o versículo 47 para encerrar já esse capítulo 2, que tem muita coisa aqui para a gente falar. E eu queria ler com vocês agora Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Diante essa pergunta que foi feita, o que significa tudo isso? E dessa zombaria, dizendo que eles estão cheios de vinho embriagados, o que acontece depois disso? Vamos ler. Fala assim: e aconteceu o quê? Depois dessa pergunta, o que está acontecendo? Eles estão bêbados. Depois disso, os discípulos se levantam. E a Bíblia diz: e aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Ele disse: homens judeus e todos os habitantes em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Na sua versão pode ser que seja diferente, mas isso significa que são 9 horas da manhã. Versículo 16. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. A palavra dizia o seguinte: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Pedro está citando o livro do profeta Joel, tá? Então ele está explicando, está acontecendo isso daqui, foi o que o profeta disse. Agora Pedro continua dizendo: israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi afirmou, aí ele vai citar o Salmo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonará no sepulcro, ou no Hades, ou no Sheol, não sei como vai estar aí na sua versão, e nem permitirás que o seu santo sofra decomposição. Versículo 28.
Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Versículo 29, Pedro diz: caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo seu corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós estão vendo e o que vocês estão ouvindo agora. É isso que está acontecendo, Pedro está contando para eles. Versículo 34: porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disso: esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Versículo 37. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos os quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Versículo 41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, não foi depois, não foi amanhã, não foi 10 dias, diz que naquele mesmo dia juntaram-se a eles, aos discípulos, aquelas pessoas, cerca de 3.000 pessoas. Versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia! Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, te agradecer e te engrandecer, meu Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir nessa noite que o teu Espírito Santo, essa pessoa da Trindade que nós estamos falando e que nós estamos aprendendo nessa noite, que ele possa sondar os corações aqui presentes e que possa ir de acordo com a necessidade, Senhor, de cada um, mas de acordo com a tua palavra, Senhor, porque aqui nós queremos que a tua verdade, a tua palavra prevaleça e não a nossa, Pai. Nos ajuda nessa noite a compreender o que o Senhor está querendo ensinar para nós através da sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que texto, hein? Que texto maravilhoso. Eu consegui me estar naquele momento enquanto eu li essa palavra. Primeiro, Pedro se coloca de pé. Então, como eu já falei, Pedro vai explicar o que está acontecendo para aquelas pessoas.
E Pedro cita a palavra por quê? Quem que era o público? Quem que eram as pessoas que Pedro estava falando? A Bíblia fala que homens judeus, aqui no versículo 14, a palavra era direcionada para um povo específico. A gente vai aprender um pouquinho mais para frente no livro de Atos, que primeiro a salvação, a palavra das boas novas, nesse contexto aqui, veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. Quando a gente for ver lá em Paulo, quando vem a conversão de Paulo, e ele diz que ele foi comissionado como apóstolo dos gentios, das pessoas que não eram judeus, tá? Então aqui Pedro está direcionando a sua palavra para judeus. Por que para judeus? Porque os judeus que comemoravam o Pentecostes. Aqui a gente ainda está naquele contexto do Pentecostes, tá? Então a gente acabou de ver ali o que aconteceu e Pedro está falando com judeus. Aquelas pessoas estavam ali agora vendo com seus próprios olhos um milagre, um negócio estrondoso. Aquilo atraiu multidões. Eles estavam num quarto superior, eles estavam ali os 12, depois diz que eram 120 pessoas, eles estavam no lugar e daqui a pouco uma multidão se aglomerou. Provavelmente eles devem ter saído para a rua para começar a pregar o evangelho, falar das boas novas de Jesus, e se aglomerou uma multidão, porque aconteceu um milagre. Eles estavam presenciando um fenômeno. E eles queriam entender o que estava acontecendo. Eu quero saber o que é isso. Aquelas pessoas perguntavam para Pedro. Mas Pedro queria explicar para aquelas pessoas que aquele milagre, aquele fenômeno, tinha um propósito, tinha uma explicação. O milagre não era o maior, mas o propósito do milagre era maior. Então aquele apóstolo, aqueles 11, diz que os 11 e Pedro, agora são 12, eles se colocaram de pé. Porque as pessoas começaram a questionar. Então Pedro toma a palavra, todo mundo está de pé, Pedro toma a palavra, chamando a atenção para o que ele vai falar. E ele diz, em alta voz, para a multidão reunida. O versículo fala que ele se levantou em alta voz. Pedro, o cara que tinha negado Jesus, que não era nem para estar presente ali naquela reunião, que não tinha a menor qualificação diante dos olhos humanos para estar ali naquela reunião, ele levanta agora restaurado e renovado pela palavra e pelo poder de Jesus Cristo, pela misericórdia de Jesus, com todo o poder e autoridade, para pegar a palavra. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Por favor, não fique conversando para você não perder o que Deus quer fazer na sua vida, amém? Amém. Nós estamos falando aqui de uma presença santa, da presença de Deus. A Bíblia fala que quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos ter reverência com a sua palavra. Amém, gente? Glória a Deus. A presença de Pedro ali naquele lugar de Pentecostes significa, firma, atesta que Jesus Cristo, Ele perdoa e restaura o pior dos pecadores. Amém. Talvez os homens não queriam que Pedro falasse, talvez, como nós já falamos lá, que poderia haver um apontar de dedo pelos outros discípulos, porque Pedro negou Jesus. Mas Jesus queria que Pedro estivesse ali naquele lugar. Jesus demonstrou misericórdia com a vida de Pedro. E Pedro não desperdiçou a oportunidade. Ele não desperdiçou, não deixou passar a chance. Quando ele teve a oportunidade de falar do Evangelho, ele se levantou em autoridade e poder do Espírito Santo agora, revestido pelo poder. E em alta voz ele pregou a palavra de Deus. A graça que Pedro recebeu o capacitou para pregar o Evangelho sem medo, para dizer para aquelas pessoas: olha, aquilo que aconteceu com a minha vida pode acontecer na sua também. O testemunho de Pedro, dele estar ali, quando as pessoas olhassem para a vida dele, para a palavra que ele estava ministrando, aquelas pessoas também podiam ser transformadas por aquela mesma palavra. Aleluia! E o engraçado é que Pedro não falava numa língua que eles não entendiam.
Alguns estudiosos dizem, e eu creio nisso, que Pedro falava em aramaico, que era a língua local. Então ele falou numa língua que aquelas pessoas podiam entender. E aqui no versículo 15, Pedro fala o seguinte, eu vou explicar para vocês, entendam o que eu vou dizer agora. Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Aquela festa estava acontecendo num dia de sábado. Era um sábado. Era um dia sagrado para o judeu. O judeu, ele tem o seu de jejum, ele toma o seu café da manhã ou a sua primeira refeição durante a semana após as 10 horas da manhã. E no sábado, ele estica um pouquinho mais e faz isso depois do meio-dia. Então, por que Pedro fala isso daqui? Para dizer para aquelas pessoas, eles não são nem loucos de estarem bêbados a essa hora, porque hoje é um sábado e eles guardam a lei e sabem que essa hora eles não podem ter bebido e nem comido nada. E outra, naquela época, eles só podiam tomar vinho, só podiam tomar alguma coisa acompanhado de comida, eles tinham que comer alguma coisa, ou seja, era 9 horas da manhã, eles não tinham comido nada, beber então, pior. Eles não podiam nem ter bebido nada. Então eles não seriam nem loucos de quebrar aquela regra. Por quê? Estavam em muitas pessoas, né? Com certeza alguém ia falar, ó, não faz isso. Não, você não pode ver, mas estava todo mundo naquela mesma situação. Então era impossível eles estarem bêbados. Então Pedro vem aqui no versículo 16 e fala muito diferente disso. O que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. E ele fala assim, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito, e ele continua ali dizendo. Pedro estava querendo dizer o quê? Que aquele momento era o cumprimento das escrituras. Os últimos dias para o judeu. Eu quero que você agora pense com a cabeça daquele povo, tá? Não com a sua cabeça hoje, depois a gente faz a nossa aplicação para hoje. Quando aquele povo olhava para esse texto de Joel, o que ele entendia? Quando eu falo assim, nos últimos dias, os últimos dias nesse texto, para o judeu, significava o início da nova aliança, da nova criação. Então, ou seja, quando houvesse o derramamento do Espírito Santo, que foi pedido por Joel, já haveria acontecido a obra da redenção. O Messias já teria vindo e já teria feito seu sacrifício e já estava consumado a obra da redenção. E então desceria o Espírito Santo. Ou seja, já estava tudo consumado. Não tinha mais nada para fazer. Tudo o que eles esperavam, todo esse tempo que eles estavam esperando a obra da redenção, já tinha acontecido, acabou. Mas aquele povo estava ali numa festa de Pentecostes, em mais um dia de festa. Eu vou precisar de mais água, Sidoca. Eles estavam cumprindo mais uma festa, mais um dia que era previsto pela lei dos judeus, mais uma festa que Deus tinha instituído no Antigo Testamento. Assim como a Páscoa, eles estavam agora na festa da colheita. Era dia de festa cotidiana, era dia de mesmice, era um negócio que eles faziam todos os anos. E essa festa, essa rotina, isso que eles estavam participando, naquele dia aconteceu algo e eles estavam deixando passar batido. O que eu aprendo com isso? Que a rotina, a mesmice, a tradição pode ser uma distração nas nossas vidas e nos impedir de enxergar aquilo que Jesus quer fazer no nosso meio. Outra coisa, não pode ser tão ruim. Eu vou para a igreja todo domingo. Ah, quarta-feira tem culto. Ah, eu vou no culto de oração. Ah, eu vou no culto das mulheres. Tem uma rotina na nossa igreja, não tem? A gente acabou de passar aqui os recados. Quarta-feira, culto de oração. Sábado, culto das mulheres, dos homens, dos jovens, dependendo da programação. Domingo, culto com a família. Vai começar agora o discipulado. Rotina, a gente está seguindo ali
o nosso dia a dia. Mas a gente não pode deixar que isso passe desapercebido. Talvez um desses dias de rotina, que você talvez não venha na casa do Senhor, seja o dia que Deus vai operar um milagre. Por isso que você deve estar presente. Você deve estar conosco, participando das reuniões, participando das festas, daquilo que é proposto. Esteja junto. Deus, Ele opera milagres e maravilhas no meio da comunidade, quando várias pessoas estão reunidas. Pode ser qualquer momento, você precisa só estar ligado na palavra de Deus e naquilo que o Senhor está dizendo. Aleluia. Nós não podemos viver a nossa vida, a nossa rotina, como se Jesus não fosse voltar. Aquele povo estava vivendo normal, já não esperava não, hoje é dia da colheita, vamos lá. Hoje é Páscoa, vamos lá. Passou batido. Jesus já tinha vindo, já tinha sido crucificado, morreu, ressuscitou, e aquele povo estava indo comemorar uma festa da colheita. Aquilo que eles esperavam já tinha passado. A gente não pode deixar passar a nossa vez. A gente não pode deixar passar a obra de Jesus em vão nas nossas vidas. É hoje. Hoje é o dia. Se eu estivesse ali, gente, eu ia estar desesperada. O que eu aprendo? Se aquele povo... Se Pedro falou que nos últimos dias seriam... Os últimos dias é o início da nova aliança e da nova criação. Como é que eu posso falar? E o sinal de que isso aconteceria seria o derramamento do Espírito, que é isso que Pedro está dizendo. Então significa que os últimos dias não é a nossa velhice. Os últimos dias não está para frente. Os últimos dias começaram a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você ouviu a mensagem do Evangelho, que você recebeu a Cristo se tornando uma nova criatura, nova criação. A partir do momento que Jesus diz: olha, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A partir daquele momento que você crê em Jesus Cristo, eu tenho uma má notícia para te dar. Ali começaram os seus últimos dias. Agora você é nova criatura. Nós estamos como um doente num leito de um hospital, em que o médico faz de tudo para trazer a cura. O médico faz de tudo. Faz transplante, faz massagem cardíaca, faz o que for, quimioterapia. Nós somos esses doentes. E o médico um dia chega para nós e fala: olha, eu já fiz tudo o que tinha para fazer. Vá para sua casa e viva os seus últimos dias. A mensagem para esse povo era isso, era essa. Deus estava falando: eu não tenho mais nada para fazer. A obra da redenção já foi consumada. Agora vocês estão vivendo os últimos dias. O que eu quero que vocês façam a partir de hoje? Deixa a pergunta para nós. Estamos nos nossos últimos dias. Isso choca. A gente pensa: não, meus últimos dias vai ser lá quando eu tiver pelos meus 80 e poucos, 90 anos. Não. A Bíblia está dizendo que os últimos dias começam a partir da obra da redenção de Cristo. Todo aquele que foi remido, que foi perdoado, todo aquele que crê na nova e eterna aliança em Jesus Cristo, já está vivendo os seus últimos dias. Amém. Glória a Deus. Daqui uns dias, nós estaremos com o Pai. Nós estaremos com Deus. Eu não sei que dia, eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois de amanhã, eu não sei. Eu sei que nós estamos vivendo os nossos últimos dias. Mas ainda existem pessoas querendo o mundo. Ainda existem pessoas querendo viver na velha aliança. Ainda existem pessoas querendo colocar vinho novo no odre velho, como nós aprendemos ontem. Ainda existem pessoas que estão querendo colocar pano novo em remendo velho. A aliança é nova criatura.
É tudo novo. Jesus tem tudo novo para a sua vida. Você precisa, a partir de hoje, abandonar a velha aliança. Aquilo que era velho já passou. Tudo se fez novo. Aleluia. A missão que Deus deixou para nós, para os nossos últimos dias, foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, anunciai e sejam minhas testemunhas por toda parte. Aleluia. Pedro estava dizendo para aquelas pessoas: olha, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas Pedro está falando para judeus, lembram? Pedro está falando para judeus. E o judeu era muito fixado e firmado no que a Bíblia diz. Então tá bom, então você quer saber o que a Bíblia diz? Pedro já foi ali e deu Joel naquele povo. Já leram Joel? Então aí, ó, é isso aqui que a Bíblia está dizendo. E com certeza, lembra que uma vez eu trouxe uma pregação, não sei se vocês vão lembrar, que Jesus era conhecido em vários lugares? Que ele ficou famoso? Lembra que ele ia para todo lugar? Então a fama de Jesus corria. Então provavelmente muitas pessoas que estavam ali ouviram falar a respeito de Jesus. Muitos ali já sabiam dos milagres que ele fez, da sua crucificação, né, da condenação. Muitas pessoas sabiam daquilo. Que é o que diz aqui. Muitas pessoas ouviram falar nos milagres de Jesus, como diz aqui no versículo 22. Fala: homem aprovado por Deus diante de vós, por meios de milagres feitos portentosos e muitos sinais. Então a fama de Jesus correu por todos os lugares. Aquelas pessoas já deveriam ter ouvido falar de Jesus. Da mesma forma que existe uma parte na Bíblia que eu não vou me recordar agora, que os oficiais, quando houve a notícia da ressurreição, eles mandaram sair um decreto por todos os lugares dizendo o seguinte: olha, vocês vão dizer que esses discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ninguém pode acreditar nessa mentira. Vocês têm que dizer que o corpo dele foi roubado. Então, que vantagem que esses discípulos tinham? Qual que era a vantagem que eles iam levar? Falando isso daí que Jesus tinha ressuscitado. Mas Pedro não tem medo. Não tem medo de falar a verdade. Ainda que eles estivessem com muitas dúvidas em sua cabeça. Que loucura! Nossa, mas será mesmo que isso é verdade? Tá, ele citou o profeta Joel, mas será que é mesmo verdade? Pedro não tem medo. Pedro continua dizendo que quem matou Jesus foram aqueles homens. Vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Aqui no versículo 23, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. Então, imagina como é que estava a cabeça daqueles caras. Eu matei o Messias. Eu estou nos últimos tempos. O Messias veio, eu o crucifiquei, eu ajudei a crucificar esse Messias. E Pedro não tem medo. Mas ainda acredito que eles deviam estar com a cabeça, antes que eu antecipe o texto, com as suas cabeças confusas. E Pedro vai para a palavra para provar que Jesus era o Messias. Ele continua dando provas da ressurreição de Jesus. Então o que ele faz? Vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos lá para a Torá, que naquela época o Antigo Testamento para eles era a Torá. Vamos para a Torá. Jesus dá a primeira prova, dizendo o seguinte: olha, primeiro, vocês viram, sabe Jesus de Nazaré? Ele fala que Jesus de Nazaré. Então, essa pessoa que eles estão falando era de uma cidade. Jesus de Nazaré. Ele tinha realizado milagres. Está aqui. Era visível a mão de Deus sobre a vida de Jesus, porque ninguém poderia operar milagres se não fosse pelo poder de Deus. Ele ressuscitou até morto. Lázaro estava lá, não sei quantos dias lá, já fedendo. Jesus vai e ressuscita Lázaro. Uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue, ela toca na hora de Jesus e aquela mulher é curada. Tinha um
tanque de Betesda, esperando que alguém o colocasse naquele tanque para que ele fosse curado. Mas Jesus fala para ele: só levanta e anda. E Jesus realizava esses milagres na frente de multidões. O caráter e a conduta de Jesus eram irrepreensíveis. Jesus era um mestre da lei. Ele não era qualquer pessoa. Ele ensinava nas sinagogas. Ele ensinava no templo. Certa vez eu preguei aqui também sobre Lucas, que Jesus se levanta e lê Isaías. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Ele era um mestre. Ele era uma pessoa que conhecia a palavra. Ele tinha conduta e caráter. Então Pedro vai lá e cita o Salmo 16, do 8 até o 11. E fala aqui, no versículo 25, a respeito dele afirmou Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em minha esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o que Davi estava falando aqui, tentando provar para aquelas pessoas: olha, o que o rei Davi disse, ele não estava dizendo a respeito de si mesmo, porque Davi ele era um profeta do Senhor, mas ele estava dizendo a respeito do Messias. Então Pedro aqui começa a explicar: tu não me abandonarás, lá no versículo 27, no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E aqui no versículo 29 Pedro fala, é até meio irônico: caros irmãos, me dei a licença de falar com vocês com toda a franqueza. Porque aqui Davi disse no Salmo: porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Mas Pedro vira e fala: Davi morreu. Ele foi sepultado. E seu túmulo está entre nós até hoje. Ou seja, quando aqueles homens olhassem para Jerusalém e falaram: ali está o túmulo de Davi, vamos fazer um tour. Aqui é o túmulo de Davi, aqui é o poço de Jacó, aqui é não sei o que. E ali estava o túmulo de Davi. Os restos mortais de Davi estavam ali dentro daquele túmulo. Ou seja, Davi não estava falando de si próprio. Davi estava falando de Jesus. Era uma profecia a respeito do descendente de Davi. E nós sabemos que Jesus é o filho de Davi. Ou seja, ele veio da descendência de Davi. Então aquelas palavras não eram a respeito de Davi como aquele povo acreditava que era, porque Davi estava morto, então não está falando dele, mas era uma profecia a respeito de Jesus. Porque Pedro está dizendo: olha, Jesus, ele ressuscitou, o corpo dele não sofreu decomposição, ele está vivo. Era a respeito de Jesus que ele estava falando. E mais, eu estou nas provas, né? Então Pedro cita a Torá. Está aqui. Olha aqui. Jesus, ele veio e realizou milagres. Primeiro, vocês viram. Segundo, a Bíblia está dizendo o seguinte: que o teu servo não sofrerá decomposição. Então Pedro prova. Olha, não está falando dele mesmo, está falando do seu descendente. Agora aqui, o testemunho dos cristãos. Aqui no versículo 32, ele fala: Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Eram muitas pessoas que tinham visto Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a muitos. Vamos ler lá Marcos 16, do 9 ao 14. Depois da ressurreição, nem mesmo os discípulos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Jesus teve que provar. Vamos ler lá Marcos, capítulo 16, do 9 ao 14.
Marcos 16, do 9 ao 14, fala o seguinte: quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com eles tinham estado. Eles, porém, estavam desolados em pranto. Quando receberam a notícia que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Então nem os discípulos naquele momento não estavam nem acreditando que Jesus ele tinha ressuscitado. Mas Jesus provou, tanto que ele chega lá em Tomé, vocês lembram? O que Tomé fala? Só se eu tocar, eu quero ver. Então Jesus vai lá e prova. Fala, então toca aqui, Tomé, para você ter certeza. Vocês acham que eles iam inventar uma mentira dessa? No meio daquele povo, eles podiam ser mortos. Era uma loucura o que eles estavam falando. Tá querendo que eu dizer então que eu perdi o bonde? Eu perdi então a vinda do Messias? Não, você tá maluco. Não, você tá falando besteira. E Pedro fala, não, eu vi, nós vimos. Mais uma prova que o Espírito Santo só viria depois da ida do Messias aos céus. E o que eles estavam vendo ali é aquelas pessoas cheias do Espírito Santo. Então significava que realmente Jesus já tinha vindo, tinha morrido, tinha ressuscitado e tinha ido para o céu. E aqueles homens estavam ali, ainda na festa da colheita. No versículo 36, Pedro fala mais uma vez: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Pedro não alisou. Pedro não teve dó. Pedro apontou o dedo na cara daqueles caras e disse: olha, vocês mataram o Messias, vocês mataram Jesus. Se eu tivesse ali, é a mesma coisa de falar assim: olha, Jesus voltou ontem, o céu se abriu ontem, você não viu? Já pensou? Você está na sua casa lá cozinhando, semana que vem tem um culto. Aí você está ali, daqui a pouco você vê um negócio, cadê o fulano? Não está aqui, mas não, sumiu. Você liga a televisão, um povo desapareceu da terra. E olha, parece que eram a maioria cristãos. E você está ali e fala: não, eu não fui? Não, tem alguma coisa errada. Eu acho que era o mesmo sentimento que esses caras estavam tendo ali. Eu ia estar desesperada. O Messias voltou e eu fiquei. Eu acredito que esse é o sentimento que eles estavam aqui. Desespero. Então eu fiz uma reflexão lá na minha mesa hoje, sentada. A palavra de Pedro para aquelas pessoas foi: vocês crucificaram, vocês mataram Jesus. Por que eles deixaram passar esse momento batido? Porque eles liam demais, estudavam demais, e eles não estavam atentos aos sinais. Eles não estavam atentos ao que estava realmente acontecendo. Falei: Senhor, não tenho medo, tá? Que no final eu vou chegar com uma notícia para vocês. Eu falei assim, pensei comigo mesma, eu falei: quantas vezes eu tenho matado Jesus? Quando eu leio a Bíblia, ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas todas as suas súplicas sejam conhecidas diante de Deus. E eu olho para essa palavra, e eu viro minhas costas para ela, e eu continuo ansiosa. Eu continuo preocupada. Eu continuo desesperada com o dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Sem viver o meu hoje. Quantas vezes eu matei Jesus quando eu ouvi as palavras, a pregação aqui nesse culto, e quando eu virei e saí dessa porta fora, é como se nada tivesse acontecido, como se a palavra não tivesse falado comigo. Eu matei Jesus. Quantas vezes muitas palavras foram ministradas nessa igreja, e no dia seguinte, na semana seguinte, 2 dias depois, eu nem lembrava mais o que tinha sido
igreja, nós temos matado Jesus, ouvindo as suas palavras, mas ouvindo da boca para fora, do ouvido para fora e não do ouvido para dentro. Nós matamos Jesus quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós não colocamos a palavra em prática. Nós matamos Jesus quando nós ouvimos e sabemos qual que é o propósito dele para as nossas vidas. E nós não cumprimos, não fazemos por onde que esse propósito seja cumprido. Mas Pedro fala aqui: você crucificou, você tem crucificado Jesus. Vocês mataram Jesus, mas a posição dele não muda. A posição dele é a mesma. Ele continua sendo Senhor e Messias. Ele é o mesmo. Ele não muda. Jesus é o mesmo. Que desespero na alma daquelas pessoas. Se eu estivesse ali, eu ia já estar. Tanto que aqui no versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seus corações e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, tem uma exclamação aqui: caros irmãos, o que devemos fazer? E agora? Pedro produziu naquelas pessoas, com o seu sermão comichão, eles estavam borbulhando por dentro, porque tudo que eles esperavam era a restauração de Israel, era a nova aliança, era a vinda do Messias, e passou batido. Aquelas pessoas estavam com um desespero interior. Pedro foi lá e pôs mesmo o dedo na ferida. Pedro não usou aquele momento para se vangloriar: agora eu sou aqui o líder dos apóstolos, eu vou falar com vocês. Não. Pedro não quis entreter aquelas pessoas. A sentença de Pedro para aquelas pessoas foi: vocês são culpados. Versículo 38, quando eles perguntam: o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Pedro fala no versículo seguinte: arrependei-vos. Antes de falar de arrependimento, Pedro mostra que aquele povo era culpado. Antes de trazer palavra de arrependimento e de falar: olha, vocês são perdoados, Pedro mostra para aquele povo que eles eram culpados, que eles tinham culpa no cartório. Pedro diz: vocês são os responsáveis por isso. Pedro não alisou. Nós somos os únicos culpados pelos pecados que cometemos. Você é culpado pelas decisões erradas que você tomou, pelos erros que você cometeu, por ter saído da presença do Senhor. Não adianta colocar a culpa no outro: foi minha mãe, foi meu pai, foi meu amigo que me puxou. Não foi. Você é o culpado. Pedro falou isso para aquelas pessoas: vocês crucificaram Jesus, vocês são culpados. Não me venha colocar a culpa no diabo. O diabo está me tentando. Estou com mal olhado, estou na boca toda hora, acho que eu estou com mal olhado. Sabe o que é? Que lá na minha adolescência fizeram um trabalho para mim. Fizeram um trabalho para mim, por isso que hoje eu estou desse jeito. Não. Você está desse jeito hoje por decisão sua. Porque você quer. Porque a graça do Senhor já chegou na sua vida. E você está hoje por culpa sua. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos culpa nessa história. Talvez assim como aquelas pessoas, essa palavra hoje para você está gerando um comichão aí no seu coração, um peso. Que palavra pesada é essa, não? Você está apontando dentro da minha cara e está dizendo que eu
forma, que eu vivo dessa forma porque eu quero. E sim, eu estou dizendo isso para você. Mas isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Se você está se sentindo assim, Aleluia, Jesus. fique tranquilo. Relaxa. Eu não estou aqui para colocar um peso na sua vida, porque Jesus já tirou todo o peso das nossas vidas. Ele tira toda a carga pesada das nossas vidas. Mas esse era exatamente o propósito de Pedro, fazer aquelas pessoas caírem em si, trazer elas para a sua realidade e saber o que estava acontecendo. Elas precisavam acordar. Aquelas pessoas estavam tão desesperadas que eles disseram: caros irmãos, o que devemos fazer? Eles não perguntaram assim: então, e agora? Como é que a gente vai resolver esse problema? Eu tenho que ir lá na sessão do descarrego? Não. Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pular onda? Não. Na campanha? Tem que fazer campanha, fazer voto? Pegar seu envelope aqui, ó, põe R$20 que esse problema da sua vida vão se resolver. Não. Não. Eles não disseram assim: bom, já que o Messias veio, já se completou a obra da redenção, ferrou, não tem mais nada para fazer, vou embora. Então vou curtir minha vida de boa, então já acabou, não tem mais o que fazer. Não. Aquelas pessoas ficaram desesperadas, porque elas sabiam da importância que tinha com a redenção, com a questão do Messias. Eles viviam a sua vida, eles conheciam toda a história, o que Deus tinha feito. Eles viviam as suas vidas em função do Messias que viria. E agora? O que eu tenho que fazer? E Pedro fala, logo na sequência: você tem que se arrepender, cara. Vocês aqui têm que se arrepender. Arrependam-se. Foi o que Pedro disse. Ele falou o seguinte, 38: arrependam-se cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor Deus chamar. Aleluia. Aleluia. Observe que a mensagem do Evangelho, antes dela ser uma boa nova, antes dela falar para você arrependa-se, ela é uma má notícia. Ela diz que você está morto em seus delitos e pecados. A notícia do Evangelho é uma notícia ruim para você cair em si, saber que você está deixando o bonde passar, que você precisa se reunir, voltar para Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque tem sim salvação, tem jeito para você, tem retorno para você, sim. Deus tem o papel dele, mas você tem o seu papel. O seu papel é reconhecer que você é culpado, e o seu papel é você se arrepender, porque o perdão já está liberado na sua vida. Já tem perdão para a sua vida. Jesus já deixou o perdão para você, mas você precisa se arrepender. Tem o papel de Deus e tem o papel do homem. Qual o seu papel nessa noite? Vai continuar vivendo a sua vida cotidianamente, vindo no domingo, vindo no sábado, sem observar e sem aguardar a volta do Senhor Jesus? Não. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje dos seus caminhos. Volte para Jesus. Se volte para Jesus. Aleluia. Vou tentar encerrar aqui correndo, mas eu vou finalizar. Amém, Jesus. A promessa era para todos. Pedro disse: porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos, e para todos os que estão distantes. Nós somos os distantes. Vão ter outras pessoas distantes. A graça do Senhor é abundante, é tão grande que não dá para imaginar. Olha, aquele povo começou tão pequeno, eram poucas pessoas. Olha a misericórdia e a graça nos alcançando hoje aqui, atingindo a nós, está disponível para todas as pessoas. Naquele contexto, Pedro estava dizendo para aquelas pessoas: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pedro estava dizendo o seguinte: para você receber o dom do Espírito Santo, primeiro você precisa se arrepender. Crer em Jesus Cristo, se arrepender. Acredita nisso que eu estou te falando? Que esse que morreu e ressuscitou, que eu citei, que Davi falou, que Joel falou. Acredite nesse. Ele é o Messias. Então, se você acreditar nesse, você vai ser batizado em nome de Jesus. Seus pecados vão ser perdoados. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Vocês querem o dom do Espírito Santo? Então vocês precisam fazer isso. Só que para nós hoje aqui é diferente. Mudou. Por que mudou? Sim, a gente está seguindo, continua seguindo os mesmos critérios, amém? A gente se arrepende, crê em Jesus Cristo, a gente se batiza, a gente sabe que no momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Porque Pedro aqui está fazendo um complemento lá da sua mensagem no versículo 21, que ele fala assim, ó: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aquelas pessoas estavam invocando, falando: o que eu posso fazer? Jesus Cristo vai te perdoar. É isso que Pedro está dizendo aqui. O resultado foi que aquelas pessoas se arrependeram, creram em Jesus, foram batizados naquele mesmo dia e se uniram ao grupo. Aqui, no versículo 41, diz assim: todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se eles cerca de 3.000 pessoas. É uma mensagem imediata. É uma mensagem que quando aqueles caras falavam: tem jeito? Tem jeito? É só eu me arrepender? É só eu crer em Jesus e receber o dom do Espírito Santo? Aqueles caras fizeram isso naquele momento. Aquelas pessoas fizeram isso naquele momento, que a Bíblia diz que naquele mesmo dia se juntaram cerca de 3.000 pessoas. A mensagem do arrependimento é imediata. Você não pode voltar hoje para casa sem receber, sem se arrepender. É hoje. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, não é amanhã. Amanhã já pode ser tarde, você já está vivendo nos últimos dias. Se arrependa hoje. Hoje é dia de você se arrepender, de voltar para a sua comunhão com Cristo, de colocar a sua mão na massa, de se juntar a esse grupo aqui e fazer a vontade de Deus, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho, sejam minhas testemunhas. Existem pessoas morrendo e carecendo da misericórdia e da graça de Deus, e Deus deu essa missão para nós. Não dá mais para você ficar esperando, passar o tempo, vivendo a sua vida normal todos os dias. Você precisa se arrepender e voltar hoje, amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Existe perdão para a sua vida. Existe perdão para as nossas vidas. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A obra que não foi completa. No versículo 24 diz que aqueles homens pregaram Jesus numa cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retesse. Deus, ele não faz as coisas pela metade. A obra de Deus, ela é completa. Ela é completa. Você precisa entender que existe a sua parte e existe a parte de Deus. Então agora aquelas pessoas estavam ali todas reunidas. Eram cerca de 3.000 pessoas. De 11 aumentou Matias, daqui a pouco a Bíblia diz que eram 120. E aquele povo recebeu o poder do Espírito Santo para pregar as boas novas. E quando Pedro abre a sua boca no poder do Espírito Santo para pregar as boas novas, logo de cara, 3.000 pessoas se converteram e se juntaram ao grupo. E quais são os indícios de uma igreja, de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Do versículo 42 ao 47, para a gente encerrar, diz o seguinte: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos.
Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Eu anotei que eles não se contentavam, uma igreja cheia do Espírito Santo não se contenta em se encontrar somente uma vez por semana, só no domingo, num culto habitual. Aqui no versículo 46 diz que diariamente, aquele povo tinha sede, tinha vontade. Não estou falando para você virar um louco religioso e vir, não, vou para a igreja hoje orar, hoje vou para a igreja, tem que estar na igreja. Não, calma, não. Eu estou dizendo que indícios de uma igreja cheia do Espírito Santo é que eles tinham vontade e sede de estarem juntos e todos os dias eles buscavam aprender a palavra de Deus. Se você não pode vir para a igreja, gente, diariamente leia a sua palavra, leia a Bíblia, estude. Todo dia no grupo da igreja é enviado um devocional, leia o devocional. Não deixa passar batido, aquilo ali é Deus falando com você, porque a Bíblia está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, diariamente, eles se reuniam, eles liam a palavra. Aqui no versículo 45 diz que uma pessoa, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela cuida dos outros. Aqui não eram pessoas que eram apegadas aos seus bens, diz que eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Ali tinha um contexto histórico diferente do nosso de hoje, mas a aplicação para nós hoje é a seguinte: se você tem uma pessoa que você pode ajudar, ajude, porque você é cheio do Espírito Santo. Quando a gente promove encontros sociais na igreja, que você precisa ajudar uma pessoa, colaborar, colabore, porque isso vai demonstrar que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz isso, ajuda o próximo. Não são palavras minhas, são palavras que está aqui em Atos capítulo 2, dizendo que eles ajudavam as pessoas segundo a necessidade de cada um. Versículo 47 diz que aquele povo ganhava almas. As pessoas iam se juntando àquela comunidade. Aqui no 42, diz que eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos. Eles examinavam as escrituras. Eles estudavam a palavra. Cheio do Espírito Santo? Não é rodar, não é pular, não é você ficar falando coisas diferentes. Cheio do Espírito Santo é você estudar a palavra. É você ajudar o próximo. É você falar de Jesus para outra pessoa. Cheio do Espírito Santo. Aqui no versículo ainda 42 diz que eles estavam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma pessoa, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão com os irmãos. Ela quer estar junto dos irmãos. E no versículo 46... é legal porque ele diz que eles faziam isso com alegria e sinceridade no coração. Não tinha falsidade. Não tinha falsidade. Eu vou lá porque eu tenho que ir. Eu vou lá porque eu tenho que fazer. Não, era com alegria. Era com sinceridade no coração. Concluo que ajudar o meu próximo não é peso, é presença do Espírito Santo. Ler a palavra não é peso, é presença do Espírito Santo. Estar junto com os irmãos não é peso, é presença do Espírito Santo. Chamar o irmão para ir na sua casa, porque aqui a Bíblia diz que eles partiam o pão em suas casas. Chamar o irmão para ir na sua casa e ter um momento de comunhão com ele não é peso, é presença do Espírito Santo. Orar não é peso, é presença do Espírito Santo. Vir aos cultos não é peso, é presença do Espírito Santo. Louvar a Deus não é peso, é presença do Espírito Santo. Porque a palavra diz que eles louvavam a Deus por tudo e sendo estimado por todos os povos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Agora a pergunta que eu deixo para você é: o que faremos nós? O que faremos nós? E agora? É noite de arrependimento.
para nós. Não existe mais nada para fazer. Deus já consumou a sua obra de redenção. Nós estamos nos nossos últimos dias. Hoje nós precisamos retomar a comunhão com Deus. Não significa que você está aqui todos os domingos, que você está tendo comunhão com Deus. Não. Porque aquele povo também achava que tinha comunhão com Deus, mas deixaram passar batido a obra de Jesus, a obra de Deus. É noite de nós sermos sinceros de coração e falar: o que eu vou fazer a partir de hoje? O que eu tenho que fazer a partir de hoje? Deixa eu aqui. O que aqueles cristãos faziam? Se reuniam, estavam juntos. Vamos despertar, gente. Vamos despertar. É hora de a gente começar a aplicar as nossas vidas, aquilo tudo que a gente tem aprendido. Tirar da nossa cabeça aquilo que a gente sabe e conhece e colocar na prática. Só então, assim como Deus fez com aquele povo, Ele vai começar a operar coisas maravilhosas através das nossas vidas. Através da sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Deus, Ele quer operar coisas maravilhosas na sua vida, querido. A salvação já foi liberada para a sua vida. O perdão já foi liberado sobre a sua vida. Mas existe hoje uma necessidade que precisa ser tomada a partir de você, que é de se arrepender e se voltar para Jesus. Esquecer as suas tradições. Esquecer tudo o que você achava que sabe. E se render a Deus. Senhor, o que eu devo fazer? O que farei eu, Senhor? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, numa dessas idas ao templo, ele está subindo a escadaria e tem um homem ali naquele lugar. E sabe o que Deus faz através da vida de Pedro? Semana que vem, Atos, capítulo 3. Você precisa estar aqui presente. Não perca o que Deus tem para a sua vida. Deus abençoe.